Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus seja em cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. Se você está chegando agora no nosso canal, está conhecendo, você possa se inscrever no nosso canal para você receber notificação, clicar no sininho, dar um like aí, compartilhe esse vídeo com outros irmãos e comenta aí o que você está achando da lição para nos ajudar, o que você está achando, se isso está sendo benéfico para você, comenta aí que a gente vai compartilhar com você também. A lição de hoje é a lição 11, Famílias de Fé. Comigo aqui está o irmão Ricardo e eu, o irmão Alexandre. E aí a gente convida você para ajoelhar, se você puder, para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor. Mais uma vez, da oportunidade de estarmos aqui prostrados de joelho para estudar a sua santa palavra. Amém, Senhor. Ilumina a nossa mente, ilumina a mente dos irmãos que estão assistindo, possamos chegar à unidade da fé no conhecimento da tua verdade. Amém, Deus. Senhor. Senhor Deus, João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós queremos ser libertos a cada dia, Deus. Amém, Senhor. Liberta nós, Senhor, do erro, do pecado, para que possamos te contemplar cada dia mais para a tua honra e a tua glória, Deus. Amém, Senhor. Senhor meu Deus, dá-nos o teu poder, com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos. Que alegria estudar a palavra de Deus, né? Então essa lição 11 começa com o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 2. Diz assim, ó: portanto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ricardo, vamos comentar esse texto maravilhoso. Amém. Introdução. Amém. E Alexandre, você pode ver que essa lição já começa a falar de família, né? Família. Sim. De fé. De fé. De fé. Não é família aqui. É claro, nós sabemos que pode ser enquadrado aqui famílias carnais, né? Questão porque pai, mãe, filhos. Mas aqui está falando questão de fé. Porque os mais importantes são os da fé. Sim. Você pode ver que teve um relato onde Jesus ele estava fazendo o trabalho e aí chegaram algumas pessoas e falaram assim: olha mestre, Jesus, está lá fora sua mãe e seus irmãos. Aí Jesus falou: mas quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses que estão fazendo a vontade de Deus. Sim. Então ele deixa bem claro, né? Apesar de nós termos nosso carinho, nossa consideração com a nossa família, mas a família que Deus se interessa mais é a família da fé. Sim. Porque também Jesus mesmo falou, né? Porque vai chegar o dia, né, que quando o Senhor vier, um ficará, o outro será tirado, né? Então nós temos que ter isso em mente, né? Apesar não dizer que não tem que se apegar com a família, não é isso? Mas está ciente que pode ocorrer isso, porque cada um tem sua escolha, né? A salvação é individual. Sim. Né? E tem um texto aqui que eu quero ler para vocês que está 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Eu quero 1 Coríntios 15, 33. Irmãos, a Bíblia que eu vou ler aqui é a Bíblia White, irmãos, tá? A Bíblia White, né? Nós estamos vendo recentemente aí várias conversas, né, na internet, Facebook, YouTube a respeito dessa Bíblia. Então, irmãos, como bons bereanos, né, que nós devemos ser, nós já adquirimos para ver se realmente essa Bíblia ela está de acordo com a palavra de Deus, se ela está de acordo com a nossa crença adventista do sétimo dia. Ou se tem adulterado. Ou se está adulterado alguma coisa, né? E também, irmãos, para via das dúvidas, né, irmão? Apesar que eu vou ler ela, tá? Eu estou aqui também com a King James, que eu sempre utilizo, né? Aqui nós temos a Bíblia produzida pela nossa igreja, né? A Bíblia Andrews, tá bom? Então nós vamos olhar, né, irmãos? Vamos conferir essa Bíblia aqui. Se caso ela tiver errado alguma coisa, vocês vão saber que é mesmo, né? Quando a gente falando aqui. E os textos do Espírito de Profecia, como a gente tem aqui disponível todos os livros, a gente pode olhar também. A gente vê se está fora do contexto, se está coisa errada, né? Então nós vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. A versão aqui da Bíblia White, irmãos, é a Almeida Antiga, né? Então é uma versão muito conceituada. 19, né? Sim, muito conceituada. Então vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Diz assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Veja, então aqui, irmãos,
Por que eu marquei esse verso? Más conversações corrompem os bons costumes. Porque é o seguinte, aqui está falando no próprio contexto aqui, fala assim, que não importa em que estágio da vida nós estejamos, nem se temos passado ou que enfrentamos adiante, o fato é que vivemos em um contexto cultural. Sim. Né, tá falando da família. Nossos filhos lá, família e até mesmo, né, nossa igreja sofre grande influência da cultura em que vive. Pois é, e aí eu li que para a gente não se enganar, que as más conversações, as más companhias, são elas que corrompem os bons princípios, os bons costumes. Não é somente a cultura onde eu vivo, é com quem eu me envolvo. Sim. Sabe? Com quem eu me envolvo. Então, aqui, esse texto é muito conhecido, realmente, é isso mesmo, é exatamente isso. Na lição aqui, cara, eu quero ler o penúltimo parágrafo aqui, que ele vai falar disso aí. Ó, famílias cristãs enfrentam desafios culturais o tempo todo. Às vezes as influências culturais podem ser boas, sim. Contudo, na maioria das vezes são negativas. A grande notícia é que o poder do Evangelho nos dá luz. Palavra de Deus. Amém. A Bíblia e a profecia. Conforto e força para lidar com os desafios apresentados pela cultura. Nessa semana, essa lição que a gente está estudando aqui, os irmãos vão estudar na semana, aí nós vamos comentar no sábado na igreja, né? Examinaremos como podemos ser famílias de fé, à medida que buscamos nos tornar irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, ou seja, nessa cultura e corrupta na qual resplandecemos como luzeiros no mundo. Filipenses 2, verso 15. Então, mesmo que a cultura estiver lá, a palavra de Deus deve estar acima. E aí nós resplandece acima dessa cultura. E olha só, e já que nós estamos falando aqui, nós estamos apresentando para os nossos amigos, nossos irmãos da Bíblia White, e nós vamos usá-la nessa lição, na gravação, nada melhor do que ver um texto do Espírito de Profecia, já que tem texto do Espírito de Profecia incluso aqui na Bíblia. No mesmo verso que eu li aqui, irmãos, na questão os bons costumes são distorcidos. 1 Coríntios 15, 33, olha só o que fala aqui. Tem aqui um texto de Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 315. Fala bem assim. As mentes que se ocupam em leituras frívolas, contos excitantes ou com busca de divertimentos, não demoram o pensamento em Cristo e nem pode regozijar-se na plenitude de seu amor. A mente que encontra prazer em pensamentos insensatos e conversação fútil é tão destituída da alegria que vem de Cristo como eram as colinas de Giboá, né, do orvalho da chuva. Está em Mente, Caráter e Personalidade, o volume 1, página 315. Então, e realmente esse texto existe mesmo, é isso mesmo. Né, nós já lemos esse livro num pequeno grupo que a gente tem de profecia, né? Sim, e provavelmente talvez a gente até leu isso aqui em alguma outra gravação a respeito de como a gente interage com as pessoas. E se os irmãos, a gente lê algum texto aqui, irmão, que está fora do contexto, que a gente pôs 3 pontos aí, e aí o resto do texto está falando outra coisa contra o que a gente está falando, os irmãos escreva aí. Embaixo, escreva, irmão. O irmão citou um texto está totalmente fora do contexto, está falando outra coisa. Cita aí, nos ajuda, irmão. Porque nós somos falhos, nós somos homens, nós pode pegar texto aí fora do contexto, e os irmãos ajuda. E olha só, irmãos, ó, e aqui eu estou com o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Está aqui, ó, 315, eu vou ler de novo. As mentes que se ocupam com leituras frívolas, né, com contos excitantes e com a busca de divertimentos, não demoram o pensamento em Cristo, nem podem regozijar-se na plenitude de seu amor. Olha só, a mente que encontra prazer em pensamentos insensatos e conversação fútil é tão destituída da alegria que vem de Cristo como eram as colinas de Giboá, do orvalho da chuva. Está aqui, bem claro. E o mesmo subtítulo que está na Bíblia White está aqui, aqui também, pensamentos tolos e conversação fútil. É o subtítulo do livro. Do livro também, está a mesma coisa. Mesma coisa. Bom, pelo menos no primeiro, está passando por enquanto, né? Mas a gente vai utilizando, né, irmãos? A gente vai utilizando e no decorrer os irmãos vão acompanhando também, tá? Sim. E eu quero ler outro texto, Alexandre, para nós aqui, que está na página 15 aqui do mesmo livro, tá? Do Mente, Caráter e Personalidade. Volume 1. Volume 1, isso mesmo. Na página 15, fala assim, irmãos, olha só. Aqui a página 15 é o cristão e a psicologia. Olha o que fala. O certo exclui o errado, é o subtítulo. Pais, sois vós que haveis de decidir se a mente dos vossos filhos se encherá de pensamentos enobrecedores ou de sentimentos viciosos. Não podeis conservar desocupadamente sua mente ativa. Tampouco podeis expulsar o mal com um simples gesto de enfado. Unicamente incutindo princípios corretos, podeis excluir os maus pensamentos.
A não ser que os pais plantem no coração dos filhos a semente da verdade, o inimigo semeará o joio. A instrução boa e sã é o único preventivo contra as más conversas que corrompe os bons costumes. A mente protegerá a alma das intermináveis tentações que se encontram. Então, a verdade protegerá a alma das intermináveis tentações que se encontram. Então, irmãos, está na mão dos pais, é proteger seus filhos a parte ruim da influência do mundo, né? Da cultura, né? Porque a gente gosta muito de falar a respeito de cultura, Alexandre. Né? Quando a gente fala muito de cultura, não, mas a cultura deles é assim, a cultura deles é assado, a cultura deles é desse jeito. Gente, irmãos, tudo bem que as pessoas têm sua cultura, mas diante da palavra de Deus, toda a cultura desaparece. Diante de Cristo, não existe cultura diante de Cristo. O que existe é a palavra de Deus. E ali eu vou me enquadrar nos princípios divinos, né? É claro que eu vou pregar o evangelho para uma pessoa, a pessoa tem um costume. Eu vou chegando, se o costume dela, é lógico, se o costume dela não afeta o princípio da palavra de Deus, eu estou junto com ela ali, entendeu? Eu posso ter participado de alguma coisa. Por exemplo, tinha um costume aqui na década de 50, ali, até 60, 70, os homens andavam, você pode ver em foto aí, no Brasil os homens andavam de terno, cara. Normal. Sim. Você pode ver que é predominante, não tinha roupa jeans e chapéu. Tudo também social. Ali no século XIX, é chapéu. É uma cultura, vai contra a palavra de Deus? Não vai. Então, mas pode usar essa cultura, pode usar o terno, aqueles homens, um chapéu que era muito usado ali, não ia contra a palavra de Deus. Então, pode ser usado. Agora, quando a cultura vai contra a palavra de Deus, nós temos que, rejeitar, né? É isso mesmo. Sim. Tem um texto aqui pela qual eu vivo, a Meditação Matinal, de 1959, está em 29 de setembro, na página 278, irmãos. A missão do lar, estendendo o que o Ricardo está falando, estende-se para além do círculo dos seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática que põe em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida, muito mais poderosa do que qualquer sermão pregado a influência de um verdadeiro lar, no coração e na vida. Ao deixar um lar assim, os jovens ensinarão as lições que aí aprenderam, assim como Daniel. Por essa maneira, penetrarão em outros lares princípios mais nobres de vida e uma influência regeneradora será sentida na sociedade. De todo lar deve resplandecer uma santa luz. O amor deve revelar-se nas ações, deve promanar de toda a relação doméstica, mostrando-se uma bondade meditada e uma cortesia gentil abnegada. Há lares em que esse princípio é praticado, lares em que Deus é adorado, em que reina o mais verdadeiro amor. Desses lares, as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus como incenso suave, as suas misericórdias e bênção desce sobre o suplicante como o orvalho da manhã. Todos podem ver que a família uma influência em atividade, a qual afeta os filhos, que o Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos profetas cristãos tivessem um modo religioso correto, eles exerceriam uma poderosa influência para o bem, seriam na verdade a luz do mundo. Mateus 5, verso 14. Então, se os lares, irmão, se viver, Ricardo, o cristianismo dentro do lar, igual você falou, quem domina agora a cultura é o cristianismo. Sim. Porque os meninos lá, Daniel, não vou falar mais para frente mais dele, Daniel e seus 3 amigos não deixaram a cultura dos babilônios influenciar ele. Não. Até os nomes que o Nabucodonosor colocou nele para tentar tirar a influência deles, o caráter deles, não afetou eles. Não. Não era o nome de deuses nele, né? Deuses pagãos. Não significou nada para eles. Não significou nada. Nada. Então vamos lá no domingo agora, Ricardo. Lê para nós aí Atos 15, verso 19 e o 20, e o 28 e o 29. Atos 15, verso 19 e 20. Verso 19 fala assim: por isso não julgo que se deve perturbar aqueles, dentre os gentios que se converte a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos e da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Aí leu o 20, o 28 e o 29. 28 fala assim: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo além destas coisas necessárias,
que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição. Dessas coisas fareis bem em vos guardar, e bem vos vá. Olha, 1 Coríntios 2:2, irmão. Olha o que ele lê aqui, ó. Na Bíblia, eu também estou com a Bíblia White aqui, na branca, a versão branca. Tem preta, né? Branca eu acho que acabou. Mas os irmãos têm a preta e a vinho. 1 Coríntios 2:2, olha o que diz aqui, ó. Que texto interessante, irmãos, ó. Porque nada me propus saber entre vós, senão é Jesus Cristo, esse crucificado. Olha só, e aqui eu quero ler mais um texto. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21 e verso 22. O verso 21 fala: mas ponde tudo à prova, irmãos, e retende o que é bom. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Então, irmão, todos esses textos que o Ricardo leu, que eu li, baseado também em Atos 10, né, Ricardo? Que é Cornélio lá, que desceu aquele lençol para Pedro. Sim. Ele viu muitos alimentos ali imundo. Eu não como comida imunda nem comum, né? E aí Deus estava mostrando que eram gentios, que eles achavam que os gentios eram pessoas imundas, né? Sim. E aí, baseado nisso aí, vamos comentar então, retenha o que é bom, Ricardo, domingo aí. Você viu que é interessante, né? O próprio, eu li também aqui, que está falando a respeito de você ponde à prova. Ponde à prova, veja. Ponde à prova e veja se é bom, se é ruim. Né? Mas e a prova, qual é a base para as escrituras, isso. a palavra de Deus. A palavra de Deus, não é o meu gosto. Não, sim, claro. Nós temos que olhar a palavra de Deus para ver se está de acordo ou não. Irmãos, e isso é muito perigoso porque no decorrer da história do cristianismo, muitas pessoas não colocaram à prova as coisas e aí acabaram baixando as normas, Alexandre. Tá? E eu quero até ler aqui um texto para vocês que está no Grande Conflito. No Grande Conflito aqui, na página 42. Tá? Essa aqui é uma versão antiga, tá, irmãos? O Conflito dos Séculos, pode ver que ele está todo, né, bem marronzinho, né, bem antigo. Na página 42 para 43, quando eu ler esse verso, quando eu ler esse texto, irmão, provavelmente os irmãos que já estão familiarizados com esse livro, vai lembrar. Aqui diz o seguinte, olha só o que diz no capítulo aqui, a perseguição dos primeiros séculos. Olha só o que diz aqui, ó. Eu vou ler aqui na 42, fala assim, ó. Os sofrimentos que suportavam levavam o cristão mais perto um dos outros, né? E de seu Redentor. O seu vívido exemplo e testemunho ao morrerem era um constante atestado à verdade. E onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Cristo. E aí, olha só o que diz aqui, irmãos. Olha só, eu quero ler outra parte aqui. Fala assim, ó. A igreja naquele tempo encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isso. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transigiriam com o erro. Outros eram favoráveis a que cedessem, ou modificassem alguns pontos característicos de sua fé, e se unissem com os que haviam aceito parte do cristianismo, insistindo que este poderia ser um meio para a completa conversão deles. Olha só, eu baixo um pouco a norma, Alexandre, e aí eu vou alcançar aquela pessoa, né? É a cultura dele, Então eu vou me rebaixar aqui um pouquinho para alcançar. Eu sei, né? Eu sei que não é adequado, mas eu vou deixando, né? Ele vai para a igreja e ele vai aprendendo aos poucos, né? Isso é novidade para você que eu estou falando, irmão? Ou será que isso acontece, né? No tempo apostólico os irmãos morriam, mas não abaixavam não. Ainda continua, olha só. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis, aqui agora na página 13, foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás estava insinuando na igreja a fim de corromper-lhe a fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. E aí continua, a maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar as normas, que tristeza, formando-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Isso ia acontecer, cara, depois do primeiro século, quando o último apóstolo João morreu. E aí começou essas coisas. Mas você sabe que, mesmo assim o povo foi avisado para não acontecer esse tipo de coisa. Olha, Deus está falando que esse tipo de coisa pode acontecer, não deixe isso acontecer, não deixe isso acontecer. Depois da minha partida entraram novos devoradores, cuidado. Então, aí quando a gente fala de cultura, às vezes as pessoas falam muito isso, sabe, Alexandre? A gente vê isso na igreja. Não, mas é a cultura, nós temos que levar em consideração a cultura. Não, irmãos. Nós não temos que levar em consideração a cultura, nós temos que levar em consideração a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aqui que tem a fonte da vida, é aqui que nos leva à salvação. A cultura, nós temos que comparar a cultura com a palavra de Deus, não a palavra de Deus com a cultura. Um exemplo bem típico aqui, a cultura aqui, pelo menos em janeiro ali, é o quê? Que tem o carnaval.
Val. Sim, Então nós no começo do ano. Vou participar? Vamos ter um carnaval gospel também, que é cultura, para nós ganhar eles? De jeito nenhum, mano. No meio do ano é a festa junina. Vou fazer Sim, também a festa junina? Vou participar da festa junina? É a cultura do Brasil, na cada 4 anos a Copa do Mundo. Eu tenho que fazer Copa do Mundo, eu tenho que me decorar, festa de Copa do Mundo, gritar vai Brasil, vai não sei quem. Não, eu não tenho que me envolver com essas coisas. São práticas, são culturas, sim, são culturas típicas do nosso país, sim. Ninguém está falando que não é. A questão é de acordo com a palavra de Deus, esse tipo de cultura, para que eu possa me aproximar dessas pessoas? Se não é, irmãos, eu não tenho nem que estar fazendo nada ali, não tenho nem que me envolver com esses casos. Não estou falando que eu não tenho que ter amizade com as pessoas, sim. Não é isso. Mas eu não tenho que me envolver, eu tenho que cair fora disso. Uma vida coerente sua, você tem que demonstrar que você não participa e as pessoas veem, pô, você é diferente, sim. Legal. E aí você explica, não, porque esse tipo de coisa não conduz com a minha fé, sim. E pronto, e acabou. Sim. E você pode ver, Alexandre, muitos de nós, adventistas, quando vai procurar emprego, as pessoas fazem o questionamento lá a respeito eles falam, não, olha, eu sou adventista do 7º dia, eu sou guardador do sábado. A gente não fala claramente, mas a cultura do povo aqui no Brasil, de um modo assim amplo, não é guardar o domingo? Sim. Mas a gente não fala sábado? Sim. Fala, por que a gente não pode falar das outras coisas? Sim. Não é verdade? É verdade. Segunda-feira, agora, o poder da cultura sobre a família. Agora nós vamos entrar mais a fundo. Lê para nós Gênesis 16, Ricardo, verso 1 a 3. Gênesis 16, 1 a 3. Verso 1 começa assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia, que se chamava Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E Abrão atendeu a voz de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Gênesis 35, de 1 a 4. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te sobre Betel, e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos, que há no meio de vós, purificai-vos, e mudai vossas vestes. Levantando-nos, subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e todos os seus brincos que pendiam em suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Olha só, e aqui tem Esdras, no capítulo 10, irmãos, é muito grande, mas eu vou ler até o verso 6, tudo bem? Aí depois os irmãos continuam lá. Diz assim: os israelitas arrependem-se. O verso 10 fala assim: Então Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante de Deus, da casa de Deus. E juntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: Nós temos sido infiéis com nosso Deus. Casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Contudo, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandamento, de Deus. Faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois a ti pertence esse negócio, e nós somos contigo. Tem bom ânimo e fácil. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes e os levitas e todo Israel de que fariam conforme essa palavra, e eles juraram. E em seguida Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eli-Azibe, e chegando lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos do cativeiro. E 1 Reis 11, verso 1. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além das filhas de Faraó: Moabita, Amonita, Edomita, Sidonita e Eteias. Então vamos comentar esses 4 episódios que a gente leu aí, Ricardo. Você vê que aqui está falando de hábitos, práticas, prática de povos, né? Isso. Você pode ver que fala de relação assim. Aqui você começa de Gênesis falando de um
de poligamia. Sim, né? Abraão. Né? Abraão ali, né? Era uma prática que Deus não instituiu para o povo dele. Mas era a cultura da Da época. época, você pode ver que a Sarai falou, não, você pode ter filho com ela, e o filho vai ser meu, porque ela é minha escrava. Então esse povo já tinha essa mentalidade. Mas Abraão, não era costume dele, porque se fosse costume dele, ele tinha arrumado outra mulher antes. Não, ele ficou com a esposa Deus dele. já tinha mandado ele fazer isso. Entendeu? Se fosse a vontade de Deus, ele tinha feito isso, porque você pode ver que ele ficou lá quase 100 anos, ficou 100 anos lá com a mesma esposa e nada de ter um filho, Deus prometendo, e o homem continuou até o fim. Entendeu? Porque não era princípio deles. E aí mesmo assim, ela foi lá, se deixou levar por isso daí, e ele cedeu também, né? E ele cedeu esse tipo de prática. Cedeu a cultura, cedeu a cultura, e Deus não aprovou. Né? Então, e depois vem o Jacó aí, né? Que era a cultura de ter ídolos, né? Essas crenças, né? Uma mistura, cada um tinha um Deus diferente, era uma bagunça. Né? Então, você pode ver, Alexandre, que às vezes numa família o pai é servo de Deus, o pai é cristão, a mãe vai em outra igreja, aí o filho fala, não quero saber de Deus, outro faz outra coisa, e é uma salada a família. É a mesma coisa aqui de Jacó. Aí você vê que não tem como Deus abençoar a família que está uma bagunça desse jeito. Pode ver que Jacó tem que falar, não, vamos fazer uma limpeza aqui, que está errado esse negócio. Aí, tem que tomar atitude, né? Esdras que se leu aí, outra cultura do povo era casar com mulher estrangeira, né? Casar com mulher. E hoje, Alexandre, se você me permite, né? Hoje virou assim uma certa moda os cristãos se envolver com pessoas que não é da mesma fé. Sim, julgo desigual. Julgo desigual. E eu não estou falando só de adventistas, eu estou falando de todas as igrejas, todas, sem exceção, todas aquelas que chamam pelo nome de Jesus. E aí, muitas das vezes, o que acontece com esses casamentos? Aí não dá certo, porque não tem como dar certo, porque já está dizendo, é julgo desigual. Irmãos, sabe o que é julgo desigual? O julgo, se você vê na parte histórica, quando os profetas falavam do julgo desigual, você pegava um animal, você pegava um boi, dois bois lá, mais ou menos na mesma altura, você colocava o jugo sobre ele, certo? Lá preso na madeira, para eles arar. Então eles tinham o mesmo corpo, então os dois têm o jugo igual, então vai bem. Agora, se você pegava um boi e pegava um cavalo, não dava certo. É o jugo desigual, fica tudo, ó. E aí um andava num passo, outro andava em outro, entendeu? Sim. Então o negócio não vai para frente mesmo. E aí aplica esse jugo desigual também até no relacionamento. Como é que pode uma mulher, filha de Deus, se envolver com um rapaz que não é filho de Deus? Não vai dar certo. Vai dar problema. Não vai dar problema. O que aconteceu aqui foi em 1 Reis 11:1. Sim. Salomão, homem sábio, não procurou sabedoria de Deus, procurou a própria sabedoria e foi igual os reis tinham o costume de pegar a mulher de onde ele queria. Só vou casar com aquela mulher para fazer aliança com aquele rei, vou casar com aquela outra para fazer aliança com o rei, aí não vai ter guerra. Era a cultura dos povos, dos reis, e ele pegou essa cultura e aí o que deu? Salomão não. Olha, desceu baixo na perversidade, misericórdia. Sim, e eu quero ler um texto aqui, irmãos, do Mente, Caráter e Personalidade. Aqui, irmãos, ó, volume 1, na página 332. Fala assim, ó, mudados para pior. E aqui o capítulo, Alexandre, é a influência da percepção. Sim. Olha só o que diz. É ao contemplar que somos transformados, em negligenciando os preceitos sagrados nos quais Deus revelou aos homens a perfeição e santidade de seu caráter, e atraindo o espírito do povo aos ensinos e teorias humanos, que de estranho poderá haver no consequente declínio da viva piedade da igreja. O que pode acontecer de estranho, né? Você fazer esse tipo de coisa. Diz o Senhor, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Está Jeremias 2, verso 13. Então, irmãos, é a contemplação, irmãos. O que eu fico vendo, o que eu fico contemplando, o que eu acho estranho, o que eu acho repulsivo hoje, e tanto contemplar amanhã eu não acho mais. E aí isso é perigoso. Por exemplo, se eu sou uma pessoa mais velha, Alexandre, nós somos mais velhos, nós estamos aqui, aí nossas crianças vendo, mesmo a gente achando horrível aquilo ali, com o tempo eles tanto contemplar aqui, porque aquela aí, a mente deles é uma mente mais nova, mais fácil de ser influenciada, para eles acham normal. Então é por isso que muitas vezes você vê o pai é um filho de Deus fiel, e aí o filho dele é relaxado espiritualmente. Sim. Porque o pai mesmo sendo forte, mas o pai se permitiu deixar essa influência bater sobre o filho dele. Ele tinha força para resistir,
Mas o filho não, o filho dele era frágil, ele nem percebeu isso. E aí muitas vezes começa a chorar, começa a reclamar, onde foi que eu errei? Não é que você não pregou a verdade para o seu filho, não é que você não deu a mensagem para ele muitas vezes. É porque você deixou ele influenciar, o seu vacilo foi aí. Você deixou ele sob a influência maligna, sem perceber. Outra coisa, a cultura, irmão, eu não vou ler, mas o capítulo 76 e 77 você pode ler, que a cultura que tem afetado nós aqui, nós contemporâneos, é o capítulo 76, feriado e aniversário. Nós temos caído muito nesses feriados aí, às vezes feriado santo, tem influenciado nós, feriados pecaminosos, como que eu falei para os irmãos aí, que é o carnaval. Aniversário, ela fala aqui que a cultura nossa é ganhar presente, é ser louvado, a criança louvar ela naquele dia, mas ao contrário, ela tinha que dar uma oferta para Deus. E aqui no 77 fala do Natal. Outra cultura que nos pega, que muitos acreditam fielmente que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Sim. Não é uma cultura, não, isso aí não existe. Então capítulo 76 e 77 você possa ler, né? Do lado adventista, para você não cair nesse erro. Sim, e eu quero ler outro texto aqui, irmãos, está na Bíblia White, tá? Um texto do Espírito de Profecia, relacionado ao capítulo 11 de 1 Reis, tá? 1 Reis capítulo 11, verso 1, diz aqui, ó, o subtítulo é Casamentos Não Santificados, que está na meditação Vidas que Falam. Sim. Olha só, diz assim, ó, todos os pecados e excessos de Salomão podem ser atribuídos ao seu grande erro de ter deixado de confiar em Deus para a obtenção de sabedoria e de ter de andar humildemente diante de Deus. A lição que devemos aprender da história dessa vida pervertida é que precisamos depender continuamente dos conselhos de Deus, precisamos vigiar cuidadosamente a tendência de nossa conduta e reformar todo o hábito que tende a nos afastar de Deus. Ela nos ensina que são necessárias grande cautela, vigilância e oração para manter incontaminadas a simplicidade e a pureza de nossa fé. Se queremos chegar a mais elevada excelência moral e atingir a perfeição do caráter religioso, Alexandre, olha só, que discriminação deve ser usada na formação de amizades e na escolha da companhia para a vida. Então, irmãos, olha só, se nós queremos ir para o céu, é o que está dizendo aqui, nós temos que tomar cuidado com quem nós fazemos a nossa amizade e pessoas que ficam do nosso lado. Você sempre dá um conselho, né, Ricardo? Nós temos que fazer amizade com aqueles que amam a vitória, que crê na vitória. Você quer vencer, esse jogo quer vencer. Sim. Simples assim. Porque senão você entra numa depressão espiritual. Você faz amizade com pessoas que, não dá não tem como. Você até falou, pelo contemplar nós somos transformados, tanto ficar nessa amizadinha aí, não tem como, você só vai vencer na mão de Jesus. Você fica numa depressão espiritual, então não vou vencer mesmo. E já coloca na mente... É um pecado acariciado e não precisa vencer. Então. É porque ele já tem uma dificuldade, todas as pessoas têm dificuldade, Satanás sabe onde vai mexer com o ponto fraco da pessoa. Sim. Mas a pessoa que crê que Jesus é poderoso, ela luta, ela não deixa aquilo dominá-la, ela vai pedindo ajuda, ela chora, ela ora, ela jejua, ela clama a Deus, ela não desiste, ela não aceita. Ela segue a palavra de Paulo, não vos conformeis com esse mundo. Sim. Agora, se ela encontra alguém, se ela faz amizade com alguém que é negativo, uma pessoa negativa, uma pessoa para baixo, né, assim, que traz só essas coisas ruins, não adianta não, irmão, não adianta não, nós já nascemos assim, nós já temos essa dificuldade, desde bebezinho já nasci assim, com a ideia do Agostinho de Hipona, que era a desculpa dele, só na volta de Jesus vai vir, vai fazer um milagre, né? Ou seja, nós aceitamos a justificação. Aí a santificação, a gente chega para lá na santificação e já quer ir direto para a glorificação. Lembrando que são os 3 passos, são os 3 degraus da escada, não tem como. É o primeiro a justificação, o segundo a santificação, que é o preparo para mim estar lá. Né? A primeira é o título, né? Primeiro, conforme o mensagem de Jovens fala, primeiro é o título para o céu, é a justificação. O segundo é a adaptação, a santificação, a adaptação para ele, a glorificação é a entrada lá. É a entrada lá, é sendo recebido lá. Né? Então eu não posso simplesmente pular etapas, Alexandre. E aí eu me junto com pessoas que às vezes estão pulando essa etapa. E aí, mas eu gosto daquela pessoa, e aí com o tempo eu fico sendo transformado. E aí um dia que eu falava uma coisa, agora eu falo outra. E aí eu estou indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está falando o contrário. Sim. Então nós temos que tomar cuidado. Irmãos, com isso eu não estou dizendo que nós devemos falar, não, eu não faço nada, eu te odeio porque você não pensa que nem eu. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que respeitar, lógico que tem que respeitar, você tem que mostrar às pessoas, porque Cristo amou todo mundo, você tem que demonstrar a mesma coisa. A questão é, você não tem condições de ficar muito tempo ali com aquela pessoa ali, conversa, um monte de coisa, porque ela vai sempre jogar você para lá abaixo.
porque ela vai jogar você, ela não vai querer incentivar você a vencer. E você quer ser vencedor, você acredita que Jesus tem poder para te libertar, aí você aí você se junta com a pessoa que fala que não tem poder, você fica aí numa encruzilhada ali, numa bifurcação. Que lado que eu vou? Então nossa influência não é wesleyana, é fé e obras, não é calvinista. Calvinista é só perdão, só justificação e glorificação direto. Não é isso não. Então vamos agora na terça-feira, irmão, sustentando a família nos tempos de mudança. E Carlos, lê para nós aí Gênesis 12, verso 1 a 5. Gênesis 12. E eu vou ler Esther 2, versos 7 a 9. Gênesis 12, verso 1 até o verso 5. O verso 1 começa assim: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: será a tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ainda continua: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha 75 anos Abraão, quando saiu de Harã, e Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E almas que lhe acrescentaram em Harã saíram a fim de irem à terra de Canaã. E à terra de Canaã chegaram. Vou ler agora Esther, irmão, capítulo 2, verso 7 a 9. Olha que assim: criara ele Hadassah, isto é, Esther, filho de seu tio, pois não tinha ela nem pai nem mãe. E era donzela, esbelta e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, mandou que eu tomara por filho. Tendo se divulgada a ordem do rei e seu edito, ajuntando-se muitas donzelas em Susã, a capital sob a custódia de Hegai, levaram também Esther ao palácio do rei, a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a donzela agradou-lhe e alcançou o favor dele, pelo que ele se apressou em dar-lhe os cosméticos e os devidos alimentos, como também 7 donzelas escolhidas do palácio do rei, e fez passar com as suas donzelas o melhor lugar na casa das mulheres. Olha só, e aqui tem Daniel capítulo 1. Irmãos, eu vou ler só até o verso 8, tá? Porque o capítulo 1 ele vai mais, ele tem até o verso 21, então os irmãos continuam o verso para saber assim, a história de Daniel quando ele chegou na corte do rei. E aqui o verso 1 começa assim, no capítulo 1. No terceiro ano de Jeconias, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, com uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, e para a casa de seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos príncipes, olha só, Alexandre, jovens que não houvesse defeito algum, de bela aparência, habilidosos em toda sabedoria e inteligência, e que entendiam de ciência, e que se fossem capazes de assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse o conhecimento e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária do alimento do rei, e do vinho que ele bebia, e assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. Aí o verso 6, ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aos quais o chefe dos eunucos pôs nomes, a saber, de Daniel, Beltesazar, de Ananias, de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Aí diz o verso 8, que é um verso muito conhecido, que muitas vezes tem até pregações a respeito disso. Daniel, porém, propôs em seu coração não se contaminar com a porção do alimento do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Esses 3 capítulos da Bíblia, irmãos, vamos comentar sobre sustentando a família no tempo de mudança. Abraão, Sara e Ló, como é que foi aí? Olha só que interessante, você viu, Alexandre? Eles saíram, foram embora, foram se separar da família, e Ló foi junto com o seu tio. Mas nós sabemos que a história de Ló, dado o momento, ele foi para aquela região de Sodoma e Gomorra, ali naqueles pedaços ali. Ou seja, ele mudou primeiro da parte da família dele ali com o seu avô, que era o Tera, o seu tio ali, foi junto com Abraão, e depois ele separou o seu tio e deixou as influências ruins afetar sua família.
que ali você pode ver que quando fala da destruição de Sodoma ali, até mesmo ele sabendo que o local era errado, ele era um homem justo, ele estava se conformando com aquilo ali. Chegou ao ponto de o anjo de Deus teve que tirar ele de lá, morreu sua família quase toda ali, quase toda, e caindo fogo do céu e consumindo tudo. Só sobrou ele e as filhas dele estavam totalmente corrompidas com a mentalidade daquela cidade, como é que eu vou dizer assim, avançada, né? Avançada culturalmente, se é que pode dizer que isso é avanço, né? Então você vê como é perigoso ele cedeu a influência. Por que ele cedeu a influência daquela cidade? Aquela cidade era o quê? Próspera. Às vezes, irmãos, olha, que o Senhor tem misericórdia de nós. Às vezes a gente fica pensando mas ali é bom para minha prosperidade pessoal. Tem mais trabalho. Né? Ninguém está falando que nós não temos que prosperar. A questão é, eu vou para ali e meus filhos, como é que vai acontecer? Eu vou acontecer com a minha família? Será que vai dar certo eu ali? Então será que Deus quer que eu vá para ali? Porque, irmãos, a história de Ló não está aqui por acaso. Não é somente uma historinha só para mim, olha que coisa, né? Não, isso aqui é lição para nós. Gente, vocês podem ver, irmãos, que toda vez que um pai de família vai para uma cidade movimentada assim, os seus filhos enfraquecem na fé. Dificilmente eles se fortalecem, dificilmente. Irmãos, talvez os irmãos vão concordar comigo, presta atenção. Você vai ver uma igreja de cidade grande e ver uma igreja de cidade pequena. Geralmente as pessoas na igreja de cidade grande, geralmente eles não são muito assim animados a trabalhar pela obra. Não são muitos, não estou falando todos, mas muitas vezes não são assim. É muito mais difícil de pregar o evangelho para essas pessoas lá. Então, e muitas vezes isso influencia até os próprios irmãos, e os irmãos não têm esse desejo nas grandes cidades. Geralmente nas cidades pequenas os irmãos são mais animados. Sim. Então isso influencia muito também, né? E aí tem o de Esther, né? Uhum. Que Esther é uma moça órfã, que foi levada para o palácio. Sim. Deus sustentou ela nessa mudança. Nós sabemos que ali foi por Deus, porque depois teve uma perseguição a todos os judeus. Esther interveio ali, né? Uhum. Deus usou ela. E aí tem Daniel que você leu, Ricardo. Sim. Foi uma mudança, né? Deus sustentou ele nesse tempo de mudança, sustentou os 4 meninos. Né? Sim. E olha só aqui, ó, também tem um texto do Espírito Profecia aqui na própria Bíblia White, que é a meditação matinal nos lugares celestiais. Fala assim, uma decisão inteligente. Olha só, quando Daniel e seus amigos, seus companheiros foram levados à prova, colocaram-se completamente do lado da justiça e da verdade. Não, olha só, não agiram caprichosamente, mas com inteligência. Resolveram que, com os alimentos carnes não haviam feito parte de seu regime antes, tampouco deveriam usá-los no futuro. Continua. E como o uso do vinho fora proibido a todos que devessem se empenhar no serviço de Deus, resolveram não participar dele. O destino dos filhos de Arão lhes havia sido apresentado. E eles sabiam que o uso do vinho lhes confundiria os sentidos, e que a condescendência com o apetite lhes anuviaria as faculdades de discernimento. Esses detalhes foram colocados no registro da história dos filhos de Israel como advertência para todos os jovens que evitem costumes, práticas e condescendências que de alguma forma desonrariam a Deus. Daniel e seus companheiros não sabiam quais seriam os resultados de sua decisão. Não sabiam se esta não lhes custaria a vida, mas resolveram se manter no reto caminho da estrita temperança, mesmo na corte da licenciosa Babilônia. Amém. Então, você vê que eles preferiram ficar firmes, mas isso daqui, veja, eles mudaram de lugar, irmãos, olha só, eles mudaram de lugar contra a vontade. Não foi só ele, José também, coitado, né? José também saiu daquele lugar, do lugar onde ele vivia, da sua família, né, contra a vontade, mas eles tinham princípios firmes, fortes. Eles não cederam à influência daquele local. E olha, Alexandre, você sabe que você está sozinho no lugar, você não tem seu pai, não tem sua mãe, não tem ninguém. Eles, se fosse levar em consideração, eles já tinham até motivo para poder, não, eu estou aqui, estou sozinho, né? Eu preciso de uma ajuda, né? Então eu vou fazer o que eles querem. Vai que eu morro aqui. Quem sabe um dia eu vou embora para minha casa, aí eu volto. Mas nem assim, eles preferiam morrer do que porque eles sabiam que podiam morrer. E eles eram meninos ainda. Jovens, firmes. Não, então tem essa desculpa de que é jovem, é fácil, não. Cai fora disso aí. Nossa regra é Bíblia, Espírito e Profecia. Sim. Tem um capítulo na corte de Babilônia, no Profetas e Reis, que os irmãos podem ler esse capítulo.
vai entender mais sobre as provações que esses meninos passaram. Foi provações terríveis. Na parte 483, um pequeno trecho aqui, ó. A aprovação de Deus era mais cara que o favor do mais poderoso potestado da terra, mais cara que a própria vida. Eles determinou permanecer firme em sua integridade, fosse qualquer fosse o resultado. Então. Olha, irmãos, então eles, mesmo que a gente morrer, eles falam entre os quatro, mesmo que a gente vai morrer, mas não ficar firme. Não vamos abrir mão. Coisa linda, irmão. E aí o capítulo 3, você vai ver também, diante da estátua de Nabucodonosor, os rapazes ficaram firmes em pé, só eles. Irmão, então é uma coisa para a gente copiar, que é possível os filhos, se for criado no caminho do Senhor, ficar como esses jovens firmes, né? Eles tiveram uma alimentação espiritual sólida, sólida. Eles foram preparados, Alexandre, preparados para ficar firmes. Sim, amém. Amém. Ricardo, vamos agora quarta-feira, rumo à fé da primeira geração. Lê aí Juízes para nós, Ricardo. Capítulo 2, verso 7 a 13. Juízes, capítulo 2. Eu vou ler João, capítulo 1, verso 12 a 13, capítulo 3, verso 7. Capítulo 2 de Juízes, verso 7. Verso 7 até o verso 13. Aqui o subtítulo é a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Olha só. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias os anciãos que sobreviveram a Josué, com Josué, né? E tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera em favor de Israel. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração de seus pais, morreram também, né? Após ela levantou-se uma outra geração, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Olha só que coisa terrível. E então os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. E ainda continua o verso 12. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e o adoraram, e provocaram o Senhor a ira. E o verso 13. Abandonando a Deus, serviram aos Baalins e a Astarote. Eu vou ler agora João capítulo 1, verso 12 e 13, irmãos. Texto bem conhecido. Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Verso 13. As quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o capítulo 3, verso 7 de João, 3, verso 7, olha que diz, irmão, olha que texto poderoso também, ó, 3, verso 7, diz assim: não te admires de eu ter dito necessário vos nascer de novo. E 1 João 5,1, diz outro texto para nós aqui, ó, 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, ama também o que dele é nascido. Então vamos comentar isso aí, Ricardo. Uma primeira geração. Olha só, Alexandre, eu quero fazer uma leitura aqui. Está em Patriarcas e Profetas. Irmão, isso aqui é uma versão antiga, tá? Ó, esse livro aqui. Aqui o capítulo, irmãos, é os primeiros juízes, tá? Porque está falando a respeito do livro de Juízes. Os primeiros juízes aqui está na página 583. Olha só, Alexandre, o que fala. Antes que se extinguisse a geração que recebera as instruções de Josué, a idolatria fez um pequeno avanço já. Olha só. Mas os pais haviam preparado o caminho para a apostasia de seus filhos. Os pais já tinham preparado o caminho para os filhos se apostatar. Olha só. O desacato às restrições do Senhor por parte daqueles que entraram na posse de Canaã disseminou sementes de males, as quais continuaram a produzir amargos frutos por muitas gerações. Os hábitos simples dos hebreus lhes haviam assegurado saúde física, mas a associação com os gentios determinou a condescendência com o apetite e a paixão, o que diminuiu gradualmente a força física e enfraqueceu as capacidades mentais e morais. Pelos seus pecados, os israelitas foram separados de Deus, sua força foi removida deles
e não mais podiam prevalecer contra seus inimigos. Assim foram levados sob sujeição das mesmas nações que por intermédio de Deus haviam subjugado. Então, aqui está falando que os pais já prepararam o caminho, os próprios pais prepararam o caminho para os filhos, né? E o filho dos filhos rejeitarem a Deus. E olha que aqui eram os pais, Alexandre, aqui eram os pais que serviam a Deus, acreditavam em Deus, ou seja, relaxaram em alguma coisa. Não, isso não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não, isso é bobagem, não, isso não é nada demais, isso não é nada demais, né? Eles esqueceram, sem perceber, esqueceram dos seus filhos, esqueceram que criança tem uma mentalidade diferente, que criança, ao contemplar algumas coisas, é mais fácil dele fixar na memória aquilo ali e de tirar é mais difícil. Um adulto, ele já consegue sentir a coisa errada de longe, porque ele já está treinado para isso daí. Agora uma criança não, a criança é facilmente influenciável. E aí eles abriram mão de algumas coisas, prepararam o caminho para os seus filhos se tornar apóstatas. Entendeu? Aí Josué morreu, eles morreram porque eles mantinham o povo firme, né? Aí depois veio outra geração, que é os filhos dos filhos deles, os netos já não lembraram de mais nada, porque os filhos eram mais relaxados que eles. E olha só o que aconteceu. Então, Ricardo, pegando essa história que você leu, do Patriarca e Profeta, é interessante, colocando para nós aqui, se a gente começa a ensinar que a Ellen White é só uma escritora americana, as outras gerações não vão crer que ela é inspirada. Sim. Então esse é o perigo. E nós adventistas cremos, irmão, que assim como Isaías, Jeremias, Ellen White também é inspirada por Deus. Porque só tem um espírito, não tem dois espíritos, é um Espírito Santo só. Ela mesma fala, ou eu sou de Deus ou não sou. Verdade. Então, irmão, nós temos que ensinar a nossa geração que Bíblia e Espírito de Profecia é inspirado pelo mesmo Espírito. E aí as gerações vão ficar fortes. Senão, irmãos, nós vamos cair. Porque se não existe profecia, o povo se corrompe. Então, Alexandre, é muito perigoso. E nós estamos vivendo um momento onde muitos pais não estão acordando para essa realidade. Muitas vezes eles estão preocupados em correr atrás das coisas para os seus filhos, e estão terceirizando a educação espiritual, o fortalecimento espiritual para a liderança da igreja, para os irmãos da igreja. E isso não é adequado, e as pessoas vai ter consequências. E eu quero ler outro texto aqui, Alexandre, se você me permite. Está na Bíblia White, aqui no texto do Espírito de Profecia, no comentário aqui relacionado a Juízes capítulo 2, né, que está falando aqui com respeito de Josué, a morte de Josué. Fala assim, amizade com o mundo ou o favor de Deus? Isso aqui foi nas Sinais dos Tempos de 1881. Entre o povo preferido de Deus, há pessoas em posições de responsabilidade, olha só, Alexandre, liderança, que se contentam em permanecer num estado de frieza e apostasia. Olha, sua piedade se desvanece assim que a tentação se aproxima. Para ganhar a amizade dos mundanos, aventuram-se em enfrentar as consequências e perder o favor de Deus. Olha só que coisa. Eles deixam de lado Deus para poder ter uma amizade dos mundanos. Então eles até estão percebendo que estão até endurecendo o coração. E é o exemplo que eu falei. Às vezes, não vamos falar que ele é inspirado, porque vai espantar as pessoas. Vamos dizer que é escritor. E não é assim. Fala a verdade, rapaz. Sim. Fala a verdade. Tem que falar a verdade. E é doutrina nossa. Sim. São 28 doutrinas. Uma da doutrina é a crença. A crença no Espírito de Profecia, no dom profético. Ellen White foi usada por Deus, inspirada por Deus, uma profetisa. E aí continua. Olha só. O Senhor está provando o seu povo como se prova a prata. Esse teste perscrutador ficará cada vez mais rigoroso, até que o coração seja inteiramente submetido a Deus ou endurecido na desobediência e na rebelião. Misericórdia. Então, irmãos, não tem como, irmãos, não tem como a gente falar assim, não, do jeito que tá bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é amor. Irmãos, a cada dia a nossa história está sendo escrita. A cada decisão que eu tomar a favor de Deus ou contra Deus vai estar contando. Então, por isso nós temos que estar sempre atentos e clamar a Deus, Senhor, me mostra o seu caminho, para que eu seja um instrumento teu. E também para cuidar dos nossos filhos, porque senão fica difícil. Sim. Vamos quinta-feira agora, Mensageiros do século 21. Você vai ler na Bíblia aí em Mateus 28, versos 5 a 7, e João 3,16. Então vou ler Mateus 28, irmãos. Deixa eu vir aqui. Mateus 28, achei. Verso 5 até o verso 7. O verso 5, irmãos, começa assim. E respondendo o anjo,
disse às mulheres: não temais, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ele ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E ide depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que vos tenho dito. Amém. Amém. João 3,16 é um texto muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui Romanos 1, verso 16 e 17. Romanos 1, verso 16 e 17 começa assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele é revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. 1 Coríntios 2, verso 2, irmãos, eu vou ler agora aqui. Estou lendo na Bíblia White. Porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo, e este crucificado. E o capítulo 5, irmãos, o capítulo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 até o verso 21. O verso 18 fala assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que vos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Né? E aí continua: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos exortasse vos exortasse por nosso intermédio. Por Cristo, pois, vós rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, mensageiro do século XXI, cara, como a gente resume o Evangelho nesses textos? Olha só, Que a gente tem que apresentar hoje para o mundo. nós temos que apresentar, Alexandre, o poder de Deus, Que é Romanos. Que é Romanos, é bem claro, Romanos 1, temos que apresentar o poder de Deus. A gente sabe, nós estamos vendo que, como está a situação do mundo. Então eu não preciso falar: aceita Jesus como seu Salvador, né, que Ele é lindo, Ele te salvou. Não, tem que falar a verdade. Ele tem poder, irmãos. Você é viciado nas drogas, Ele tem poder para te libertar, para tirar esse vício. Você mostrou o texto, Ele morreu, Ele ressuscitou, e agora Ele dá o poder para você ser diferente. Porque tudo foi dado para Ele, né? Para Ele morreu e ressuscitou. Sim. E o Pai deu tudo agora. Está nas suas mãos. Você consegue, você vai ser livre. Eu te dou poder para você ser vencedor. Nós temos que incentivar isso. Não é esse evangelho que muitas vezes a gente ouve por aí: olha, dá R$1.000 para Deus, que Deus vai dar 100 mil. Deus vai te dar um carro para Deus, que Deus vai te dar 2 carros. Não, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é te libertar dos pecados. Está lá em Mateus, nos primeiros capítulos, em João, nos primeiros capítulos. O que Jesus veio fazer aqui? Me libertar o quê? Me salvar do quê? Dos meus pecados. Ele não veio aqui para me dar casa, Ele não veio aqui para me dar carro, Ele não veio aqui para me fazer bem sucedido. Não é a intenção dele. O ser bem sucedido é bênção? Lógico que é bênção. Mas não foi esse o objetivo de Cristo. O objetivo de Cristo vir aqui na terra é tirar de mim, é me perdoar os pecados passados, me dar poder para me permanecer limpo aqui, me purificar cada dia, certo? E me preparar para morar no lar eterno. É esse o objetivo dele. Esse é o evangelho eterno. Não é falar: Jesus é lindo, Ele te perdoou, pode continuar assim. Esse é o evangelho. Transformar uma prostituta numa mulher pura. Sim. Uma pessoa viciada, uma pessoa temperante. Isso é evangelho. O resto é coisa genérica. Eu tenho um texto aqui, irmão. Serviço Cristão, página 208. Serviço Cristão, quem é diretor de Ministério Pessoal aí, ó. Esse livro e o livro que eu tenho aqui, que é o Evangelismo. Sim. Quem quer dar estudo bíblico, quem quer diretor de trabalho missionário, sem usar coisa moderna, irmão. Vamos usar esses livros que é Conselho de Deus. Ó, aqui vai falar o poder de Deus dentro da família. Olha o que pode acontecer. Uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Um argumento que o incrédulo não pode contradizer. Todos podem ver que há na família uma influência em atividade, a qual afeta os filhos, e que Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos profetas cristãos tivessem um molde religioso correto,
exerceriam uma poderosa influência para o bem, seriam na verdade a luz do mundo. Mateus 5, verso 14. A maior prova do poder do cristianismo é que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade, como nenhuma outra coisa poderá fazer. Amém. Pois é um testemunho vivo do seu virtual poder sobre o coração. Irmão, então é um poder que ninguém pode contradizer. Não. Uma família bem ordenada, uma família assim que ensina seus filhos, assim como Daniel, os amigos dele, fica firme, ser temperante, firme no que é o correto, porque é correto. Sim, é porque a gente fala que é mensageiro do século XXI e a gente pensa, mas onde está falando da família aqui? A família, irmãos, a família são os seus soldados junto com você. E olha aqui, que nem o Alexandre leu a questão da família bem ordenada. Testemunhos Seletos, irmão. Volume 3. Esse daqui é uma versão mais antiga, foi a segunda versão lançada no Brasil. Aqui, na página 103, o subtítulo aqui é o conhecimento, né, os princípios higiênicos. Mas olha o que fala. Ninguém precisa esperar até que seja chamado para algum campo longínquo ou para então começar a ajudar os outros. Onde quer que vos encontreis, podeis começar imediatamente. As oportunidades encontram-se ao alcance de todos. Assumir o trabalho de que sois considerados responsáveis, a obra que deveria ser feita em vosso lar e na vizinhança, não espereis que outros vos incitem à ação. No temor de Deus avançai, sem delongas, tendo presente vossa responsabilidade individual para com aquele que deu a vida por vós. Agi como se ouvisse Cristo convidar-vos pessoalmente para fazerdes o máximo em seu serviço. Não olheis em volta para ver quem mais está disposto, né, aí com você. Eu só estou sozinho, só vou sozinho. Se sois verdadeiramente consagrados a Deus, vós consagrados a Deus por vosso intermédio trará a verdade outros, de quem poderá servir como condutos para comunicar luz a muitos que tateiam nas trevas. Todos podem fazer alguma coisa. No esforço por excusarem-se, muitos dizem: o lar, os deveres, os filhos requerem meu tempo, meus recursos. Pais, vossos filhos devem ser vossa mão auxiliadora, aumentando vossa capacidade e habilidade de trabalhar para o Senhor. Olha só, irmão. Então, a desculpa não é por causa dos meus filhos, por causa da minha mulher, minha família. Não, eles têm que ser as pessoas para te ajudar. Não empecilho. Não empecilho. Então, se é um, vamos supor que vamos supor, Alexandre, você tem, são 3 aqui. Então pronto, agora, em vez de ser um, é 3 agora. É 3. É 3 pessoas avançando. Então é assim, quanto mais gente na casa, mais pessoas têm que trabalhar. Né? E ainda continua, olha só. Os filhos são os membros mais novos da família do Senhor. Devem ser levados a consagrar-se a Deus, a quem pertence pela criação e redenção. Devem ser ensinados em todas as faculdades do corpo, mente e alma lhe pertencem. Devem ser instruídos para ajudar em vários ramos do serviço abnegado. Não permitais que vossos filhos sejam empecilhos. Convosco devem os filhos partilhar os encargos, tanto espirituais como físicos, ajudando outros, aumenta a própria felicidade e utilidade. Aí, ensinar o menino no trabalho de Deus e para honrar a Deus, pode ter certeza, a palavra de Deus não é mentirosa. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for velho, não vai se desviar dele. Amém. Porque ensinou. Né? Vamos para a sexta-feira para nós terminar agora, irmão. Lê o texto para nós comentar. Aqui, Ricardo, lê o texto aí para nós finalizar, que está no Evangelismo, página 330. Pobreza evangélicos. Isso, olha só. Aqui ele está falando, Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele fala assim: a religião de Cristo eleva o que recebe a um plano mais alto de pensamento e ação, ao mesmo tempo que apresenta toda a família humana como sendo, semelhantemente, objeto do amor de Deus, sendo comprada pelo sacrifício de seu Filho. Aos pés de Jesus vem encontrar-se o rico e o pobre, o letrado e o inculto, sem nenhuma ideia de casta ou preeminência mundana. Todas as distinções terrestres desaparecem ao contemplarmos aquele a quem nossos pecados transpassaram. A abnegação, a condescendência, a infinita compaixão daquele que era tão exaltado no céu faz envergonhar o orgulho humano, a presunção e as castas sociais. A religião pura e imaculada manifesta seus princípios celestiais, levando à unidade todos quantos são santificados pela verdade. Todos se unem como pessoas compradas por sangue, igualmente dependentes daquele que nos remiu
para Amém. Deus. Amém. Então Deus não faz acepção de Não pessoas faz. e une todas as pessoas que você leu aqui, leva a unidade, todos quando são santificados pela verdade. Então a Sim. verdade nos une. É para unir. É As para unir. 28 doutrinas da nossa igreja mundialmente une todos. E Jesus, Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E Jesus também falou, né, Alexandre, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso. Então, e aí vai ficar um grande rebanho de ovelhas de Cristo. Nós temos que ter isso em mente. E lembrando, irmãos, né, que a nossa família tem que ser um instrumento de Deus, não a pedra de tropeço. Sim. Entendeu? Nós temos que tomar cuidado, irmãos. A minha família, eu não tenho que ser uma pedra de tropeço, eu tenho que ser um instrumento de Deus. Os meus filhos, eu tenho que ensiná-los a ser instrumentos de Deus. Sim. Se eu não ensinar, se eu terceirizar para outro, pode ter certeza que vai ser muito complicado. Isso pode se tornar pedra de tropeço, porque eu sei o caminho para ensinar, e se eu não estou ensinando, né, outro vai ensinar. Outro vai ensinar. E aí é onde mora o perigo, né? Mora o perigo. Então que Deus abençoe você, irmãos, que Deus abençoe a nós, que nós possamos buscar o Senhor enquanto pode se achar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, comente o que você está achando, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar ao nosso Deus? Se você puder, vamos ajoelhar. Santíssimo Pai que estás nos céus, nós louvamos o Seu nome por Sua bondade, por esse momento, Pai, que nós passamos aqui estudando um pouco mais de Suas palavras, lições importantíssimas para a nossa vida, Senhor. Obrigado, Deus. Senhor bendito, nos fortaleça no Seu caminho, porque nós reconhecemos que somos fracos, Senhor, por nós mesmos nós não temos capacidade. Ajuda o Teu povo a ser fiel, Senhor, ajuda o Teu povo a ordenar a sua família, Senhor, para honrar o Teu nome. Senhor bendito, fortaleça-nos aqui, fortaleça nossos amigos, nossos irmãos que nos assistem do outro lado, abençoe todo o Teu povo, nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém.